Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, vamos dar continuidade ao conteúdo de soluções. Só recapitulando, nós vimos introdução a soluções e nós vimos também coeficiente de solubilidade com exercícios de aplicação nas últimas aulas, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre expressões físicas de concentração das soluções, tá? Provavelmente vocês vão perceber que essa aula vai ser um pouco mais curta, porque nós vamos ver as fórmulas e eu vou explicar o significado de cada uma, certo? Mas é proposital, para que nós possamos, na próxima aula, que vão ter muitos exercícios, tá? Lembra que eu falei que a gente não escapa dos cálculos, né? Esse ano. Então vamos ter alguns exercícios que nós vamos compreender como aplicar estas fórmulas, tá bem? Vamos lá? Bem, vamos compreender então como é que primeiro a gente prepara uma solução, né? Fala tanto de solução, como é que prepara? Então, uma solução de sólidos. Primeiro, a gente pesa o soluto, que é o sólido, né? Que vai ser diluído. A gente dissolve o soluto em um becker. Então, aqui, ó, segundo passo, né? Então, aqui pesou, o segundo passo. Coloca num becker, que é esse copinho, parece, e ele dissolve, certo? Usando uma pequena quantidade de solvente. Normalmente, aqui a gente usa água. A gente transfere essa quantidade para um balão volumétrico, que é esse balãozinho aqui, certo? E aí completa o volume. Normalmente, pessoal, esse balão ele já tem um volume fixo, tá? A gente completa aqui, ele já tem até uma marcaçãozinha, como mostra aqui. E aí você homogeneiza a solução, que é o quê? Balançar ela, né? Não é de qualquer forma, senão pode cair a solução. Então faz lentamente que isso vai acontecer. Isso é o preparo de uma solução de sólido. Como é que é o preparo de uma solução de líquidos? Agora, tá? Então, primeiro, a gente mede o volume do soluto. Então, aqui, ó, mede, tá? A gente transfere essa quantidade para o balão volumétrico e completa com solvente. Como eu havia falado, normalmente é água. E, por final, a gente homogeneiza a solução. E aí, a gente prepara essa solução. Qual é o objetivo de preparar uma solução? É para que a gente possa diminuir a concentração. Por exemplo, vamos dizer que a gente está trabalhando com um ácido clorídrico, muito corrosivo e muito perigoso. A gente não quer trabalhar com ele puro, quer trabalhar numa concentração específica e determinada. Tá? A gente precisa trabalhar determinado. Então a gente faz todo esse processo para diluir. Por meio de que a gente descobre quais quantidades? Por meio dos cálculos, que vamos utilizar essas fórmulas que virão a seguir. Bem, estas fórmulas que eu havia falado anteriormente são chamadas de expressões de concentração. Então, nós temos expressões físicas e expressões químicas. As expressões físicas, elas não dependem da massa molar do soluto. Massa molar, nós já vimos o que é e até como calcular. Já as expressões químicas, elas dependem da massa molar do soluto. Tá bem? Bom, e como primeira expressão, nós temos a concentração comum, representada pela letra C maiúscula. E ela é a relação entre a massa de soluto e o volume da solução. Geralmente, a massa é expressa em gramas e o volume em litro, tá? Então, aqui, ó, a fórmula diz C é igual a M1 sobre V. Normalmente, a massa em grama e o volume em litro. Algumas observações importantes antes de nós prosseguirmos. Quando a gente for se referir a soluto, nós sempre utilizamos o índice 1. Então, como está escrito aqui, ó, M1, então é massa do soluto, tá? Então, exemplo, massa do soluto, V1, volume do soluto. Quando a gente se referir a solvente, a gente usa o índice 2. Então, M2, massa do solvente, V2, volume do solvente. E quando a gente se referir a solução, não tem índice. Isso aqui é importante, tá? Então, M, massa da solução, V, volume da solução. E aí a gente volta para a equação aqui, para a expressão. Então, a gente vai aprender a ler agora. Então, concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume da solução, que ele não tem índice. Ok? Beleza. Então, pessoal, por enquanto nós vamos ler e depois, na próxima aula, nós iremos aplicar estas expressões em exercícios. Tá bem? Bom, um exemplo. Considere uma solução preparada pela dissolução de 20 gramas de sacarose, o açúcar da cana,
em um determinado volume de água e que, em seguida, o volume será completado até atingir 500 ml. Qual a concentração comum da solução? Então, nós temos aqui, ó, como foram dissolvidos 20 gramas de sacarose em 500 mililitros de solução, a gente tem o quê? 20 gramas em meio litro. X vai ser igual a 1 litro. X vai ser igual a 40 gramas por litro. Essa é a primeira forma. Segundo, vamos utilizar a expressão de concentração. Concentração é igual a massa do soluto sobre volume da solução. Massa do soluto, está aqui, ó, circular, 20 gramas. Volume da solução, 500 ml, que aí a gente transforma para litro. De mililitro para litro, pessoal, você divide esse valor por 1000. Por isso que nós vemos aqui que é 0,5 litro, tá? Consequentemente, o valor vai ser o mesmo, 40 gramas por litro, ok? Em mais exercícios, nós vamos fazer e aplicar um pouco mais essa expressão. Então, olha só, a interpretação. Em 1 litro desta solução, temos 40 gramas de sacarose dissolvidos, certo? É o que significa aqui. Então, a leitura é essa, ok? Bom, nesse momento, caso você já teve alguma dúvida, conselho, para um pouco o vídeo, anota as informações e você vai compreender, tá? Vamos para o próximo. Densidade. Densidade, pessoal, é a relação entre a massa e o volume da solução. Geralmente a massa é expressa em gramas e o volume em mililitros. Perceba a diferença de densidade para concentração comum que eu vou anotar aqui. Densidade, massa da solução sobre volume da solução. Concentração comum, massa do soluto sobre volume da solução. Como exemplo, se a densidade de uma solução é 1,2 gramas por mililitro, significa que 1 ml de solução possui a massa de 1,2 gramas. É como a gente lê, como a gente interpreta esse resultado, ok? Bom, vamos para o próximo. Concentração comum versus densidade, como eu havia falado. Olha só, se liga, né? Relembrando, muito cuidado para você não confundir isso aí, concentração comum com densidade. A concentração comum, novamente, indica a quantidade de soluto em um determinado volume de solução. Já a densidade indica a massa de um determinado volume da solução. Então, é a massa da solução sobre o volume da solução. Escrevendo aqui, concentração, massa do soluto sobre volume da solução. E a densidade é igual a massa da solução sobre volume da solução. Ok? Pessoal, conselho, anotem isso no material de vocês, que vai ser muito importante para a sua compreensão, tá? Bom, título em massa. Título é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Por ele não possuir unidade, o título geralmente é expresso em porcentagem. Por isso, compreende intervalo entre 0 e 1. Então, a formulazinha, ó, título, representado por essa letra grega, tal, é massa do soluto sobre massa da solução. Consequentemente, a massa da solução, vou colocar aqui, ó, é o quê? É o somatório da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a fórmula fica expandida desta forma aqui. Título é igual a massa do soluto sobre massa do soluto mais a massa da solução. Se eu quiser saber em porcentagem, que esse valor vai dar somente entre 0 e 1, ou seja, decimal, 0,1, 0,2 até 1, eu pego o título, o resultado que eu achar e eu multiplico por 100. Mas, ó, não se desespere que nós vamos ver isso aí na prática, tá bem? Só que na próxima aula. Bom, vamos para o próximo, com um exemplo a respeito de aplicação aqui de título. Qual é o título de uma solução de água sanitária que foi preparada pela adição de 25 gramas de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, em 475 gramas de água? Então, ó, resolução. Em 500 gramas eu tenho 100%. Em 25 gramas, isso de quê? De água sanitária, eu tenho 5%. Mas vamos usar a fórmula do título, né?
Então, 25 gramas de hipoclorito de sódio. Pessoal, 25 gramas é o soluto, massa do soluto, 25 gramas. 475 gramas de água é a massa do solvente, 475 gramas, certo? E aí, aqui o título, né, representado pela massa do soluto sobre massa da solução, que vai ser massa do soluto sobre massa do soluto mais a massa do solvente. Que a gente já viu que a massa da solução é o somatório das duas massas. Então a gente pega 25 e coloca no numerador e o somatório 25 mais 475. Este valor vai dar 0,05. Para achar em porcentagem, eu pego o valor que eu achei e multiplico por 100, consequentemente dá 5%. Então você pode usar realizando a regra de 3 ou utilizando a expressão. Tá? Fica a seu critério com o que você sentir mais à vontade. Mas, pessoal, anotem essas informações no caderno. É importante, tá? Então, ó, interpretando aqui, deixa eu apagar, né? Interpretando, ele diz o quê? 5% da massa total da solução é do soluto hipoclorito de sódio, que é água sanitária. Então, na solução, eu tenho 5% de água sanitária. Tá bem? Título em volume agora. Nós vimos o título em massa e agora em volume. E é o quê? Título em volume é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Ou seja, V1 sobre V. E para que eu possa achar a porcentagem do título em volume, ou do título, eu multiplico esse valor por 100. Pessoal, nessa hora é importante frisar o quê? Que os volumes nem sempre são aditivos como as massas. Ou seja, a massa final, certo? Então, a massa final é o quê? O somatório das massas iniciais. É assim? Enquanto o volume final pode ser numericamente igual ou diferente. Ok? Beleza. Vamos para a próxima, mas antes, aconselho vocês a anotarem para que vocês possam absorver o conteúdo da melhor forma possível. Bom, a graduação, né? A gente olha quando nós vamos comprar álcool, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a gente comprou muito, né? O que é que significa essa graduação? Então, uma das principais utilizações do título em volume no nosso dia a dia é no cálculo desta porcentagem de etanol em bebida alcoólica e também quando a gente vai comprar lá o álcool etílico, né? Por exemplo, uma graduação de 5 graus GL, né, que é referente ao nome de um cientista, Gay-Lussac, significa que em cada 100 ml da bebida tem 5 ml de etanol. Aqui, 96 GL, significa que em cada 100 ml nós temos 96 ml de etanol, de álcool etílico. E também tem a classificação INPM, tem GL, que aqui é em volume, certo? Porcentagem em volume, tem INPM, referente ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Essa classificação é em massa, que ela, na verdade, ela pode ser diferente, essa graduação, tá bem? Bom, como eu havia falado, ó, graduação INPM é a concentração da mistura, né, de água e álcool, que também pode ser expressa por meio dessa porcentagem em massa, que é denominada INPM, novamente, escala do Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então aqui eu tenho 46 INPM, né? Por exemplo, o álcool aqui, a 46 INPM, corresponde 46 gramas de álcool em 100 gramas da mistura. Então, pessoal, cuidado na hora de você efetuar esta leitura, certo? É importante, porque às vezes a gente acha que está comprando o álcool com aquela graduação que está dizendo lá e a gente não percebe o quê? Se é em volume ou massa. Tá bem? Bom, percentual. Então, usualmente, pessoal, a gente expressa como percentual peso por peso, ou seja, percentual PP. Massa em gramas de soluto em 100 gramas de solução. Percentual peso-volume. Porcentagem PV. Massa em gramas de soluto em 100 ml de solução. E percentual volume-volume. Porcentagem VV. Volume em mililitro, ml de soluto, em 100 ml de solução. Ok? Então, este percentual é para que a gente possa compreender isso aqui, ó, título em
ppm, tá? É chamado a sigla de partes por milhão. É a relação entre uma parte de soluto por 1 milhão de partes de solução. Seu uso é comum em soluções muito diluídas, certo? Por exemplo, uma solução com 6 ppm em massa de soluto apresenta 6 gramas de soluto em 1 milhão de gramas de solução, ou seja, 6 gramas de soluto em 10 a 6 gramas de solução. Então, ppm representa o quê? 1 grama de soluto em 1 milhão de gramas de solução. Calma que nós vamos fazer algumas questões na nossa próxima aula. Por enquanto, nós estamos vendo apenas as expressões e algumas aplicações delas, tá bem? Bom, título em ppm de novo. Então, no cálculo da concentração em ppm, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, ó. ppm é igual a massa do soluto sobre massa da solução vezes 10 elevado à sexta. Tá bem? Então, essas expressões, em muitos casos, pessoal, facilita. Vamos ver um exemplo. Sabendo que a água potável é uma solução que não pode conter mais que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por cada grama de água, qual seria o limite máximo permitido de mercúrio na água potável em ppm? Então, fazendo aqui, ó, resolvendo, a massa de mercúrio é igual a 5 vezes 10 a menos 4 miligramas, que é igual a 5 vezes 10 a sétima gramas, transformando 10 a menos 7 gramas, né? Transformando de miligrama, pessoal, para grama, eu divido esse valor por 1000, tá? Então, só apagando aqui para surgir algumas observações. Então, fazendo por regra de 3, 5 vezes 10 a menos 7 gramas em 1 grama de água. Qual é o valor em 1 milhão de gramas de água, que é para achar em ppm? É igual a 0,5 gramas ou 0,5 ppm. Mas vamos usar a fórmula. Olha só. ppm é o quê? Massa do soluto sobre massa da solução vezes 10 a sexta. Então, 5 vezes 10 a menos 7 gramas, dividido por 1 grama, vezes 10 a sexta, 0,5 ppm. Ok? E a gente lê o seguinte, da seguinte forma. Existem 0,5 grama de mercúrio em 10 a sexta gramas de solução. Ok? Bom, algumas observações importantes. ppm ou ppb? Gramas de substâncias por milhão ou bilhão de gramas de solução ou mistura total. Então, partes por milhão, ppm, ppb, partes por bilhão. Ou seja, ppm em volume dividido por 10.000 é a porcentagem em volume. Exemplo, 50 ppm de monóxido de carbono no ar é igual a 0,005% em volume de monóxido no ar. Ou seja, eu pego esse valor e divido por 10.000. ppm em massa dividido por 10.000 é porcentagem em massa. Como exemplo, 20 ppm de chumbo na rocha é igual a 0,002% em massa de chumbo na rocha. ppm em massa por volume dividido por 10.000, porcentagem em volume. 0,7 ppm de F elevado a menos 1, ou seja, flúor, né, do íon flúor, é igual a 7 vezes 10 a menos 5% em massa de flúor na solução. ppm em massa, ou seja, miligrama por quilo, 20 ppm é igual a 20 miligramas por quilo. ppm em massa por volume, miligrama por litro, 0,7 ppm é igual a 0,7 miligrama por litro. Então, essas são algumas observações de como podem aparecer os valores em partes por milhão ou partes por bilhão. Então, nós temos aqui uma relação matemática que a gente consegue unir concentração comum, densidade e título em massa, certo? Então, a gente coloca o quê? Concentração sobre título, né? Vai fazendo, então aqui é só como chega, certo? E aí depois substitui a densidade, no final das contas essa equação aqui, essa expressão. Concentração comum é igual a densidade vezes título. Então, se você tem valores de densidade e título, quer achar a concentração comum, usa essa expressão e vai dar certo. Pode ser essa também, ó. Concentração comum é igual a densidade vezes título vezes 1000, tá?
Isso aqui, quando eu tenho valores em grama por ml. Aqui é porque eu já tenho valores em grama por litro. Então, cuidado, pessoal. Se vierem valores de densidade, grama por ml, tem que multiplicar por 1000. Se já tiver valores de densidade em grama por litro, não precisa multiplicar por 1000. Exemplo. Uma solução aquosa de cloreto de potássio, KCl, tem concentração igual a 250 gramas por litro e densidade de 1,25 gramas por ml. Qual o título dessa solução? Resolvendo, como eu tenho aqui grama por ml, o valor da densidade, eu vou ter que multiplicar por 1000. Então, concentração igual a densidade vezes título vezes 1000. Concentração 250 é igual a densidade 1,25 vezes 1000 vezes título. O título aqui vai ser igual a 0,2. Para que eu ache em porcentagem, eu multiplico esse valor por 100, que vai me dar 20%. Neste momento, pessoal, se você está um pouco perdido, dê uma parada, volte um pouco o vídeo, faça as anotações e você vai compreender melhor. Mas não se preocupe que nós faremos mais exercícios para praticar. Concentração em quantidade de matéria, também chamada de concentração molar ou molaridade. A concentração em quantidade de matéria, pessoal, a unidade é mol por litro. Tá? Então é o que? É a relação entre o número de mols do soluto pelo volume da solução em litros. De acordo com a IUPAC, a unidade da concentração em quantidade de matéria é mol por litro. Porém, alguns vestibulares, Enem, continuam substituindo a unidade mol por litro por molar, que é somente a letra M. Então, essa letra M, se for a unidade, é a mesma coisa que mol por litro. Certo? Então, aqui, ó. Tem esse Mzinho, diferente, é igual número de mols do soluto sobre volume da solução. Número de mols, pessoal, é igual a massa sobre massa molar, tá? Número de mols, aqui, como vai se referir ao soluto, aí ele coloca aqui, ó, massa do soluto sobre massa molar. Veja que ele colocou um M só, mas não tem problema, isso aqui é equivalente, a mesma coisa. Então, concentração molar é igual massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes volume da solução, tá? Beleza. Mais uma vez, anotem no caderno as informações mais importantes. Um exemplo. A sacarina, cuja fórmula está aqui, é utilizada em adoçantes artificiais. Cada gota de certo adoçante contém 3,66 mg de sacarina. Foram adicionadas a um recipiente que contém café com leite 50 gotas desse adoçante, totalizando um volume de 250 ml. Qual é a concentração em mol por litro em relação à sacarina nesse café? Ou seja, ele quer saber a concentração molar. E aí nós temos a resolução. Temos aqui as massas, massas moleculares do carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio e nitrogênio, para que a gente possa achar a massa molar. Então aqui nós vamos achar a massa molar, 183 unidades de massa atômica, e ele diz que uma gota tem 3,66 miligramas, e foi utilizado 50 gotas. Então 50 gotas tem X, que deu 183 miligramas, transformando para grama, que eu divido por 1000, 0,183 gramas. Substituindo na fórmula da concentração molar. Então, massa 0,183 sobre a massa molar 183 vezes o volume 250 ml, que vai dar 0,25 litros, porque esse valor foi dividido por 1000, se eu quiser transformar de mililitro para litro. Fazendo o cálculo, a minha concentração molar deu 0,004 mol por litro ou 0,004 molar, certo? Como é que é a interpretação? Existem 0,004 mol de soluto em cada litro de solução. Ok? Pessoal, aconselho vocês a fazerem as anotações em seus materiais para poder compreender melhor. Qualquer dúvida, dá uma parada, volta um pouquinho e tenta novamente, que vai dar certo. Bom, em algumas substâncias, quando em meio aquoso, elas sofrem dissociação ou ionização, originando íons, sendo que, para o cálculo da concentração em mol por litro dos íons, devemos considerar a proporção estequiométrica da equação de ionização ou dissociação do soluto, como é mostrado na tabela aqui abaixo. Veja bem,
Aqui eu tenho Al2SO4 aquoso. Então ele formou íon Al3+, 2 e 3 íons SO4. Então aqui eu tenho 1 mol, 2 mols, 3 mols, né? Então aqui ó, dividiu a metade, né? Meio mol, 1 mol, 1 mol e meio. Então a gente tem que considerar essa proporção estequiométrica nas equações. Mas calma que a gente vai chegar lá, ok? Existe uma relação matemática que a gente consegue relacionar a concentração comum, que é dada em grama por litro, e a concentração em mol, que é dada em mol por litro. Juntando as duas equações, né, eles fazem os cancelamentos, vai dar o seguinte, que concentração molar é igual, que concentração comum é igual massa molar do soluto vezes a concentração molar. E se eu quiser achar o contrário? Concentração molar vai ser concentração comum dividido pela massa molar do soluto. Ok? Então, pessoal, muito importante essa dica, porque na hora do desespero, a gente lembrando dessa expressão, dá tudo certo. Tá bem? Vamos ver um exemplo. Uma solução aquosa de KOH, hidróxido de potássio, 0,15 mol por litro, que ele deu a concentração molar, e densidade 2,5 grama por ml, apresenta qual porcentagem em massa? Então ele dá a massa molar do hidróxido 57 gramas por mol. Resolvendo, nós temos concentração comum é igual massa molar do soluto vezes concentração molar. Título vezes densidade vezes 1000. A gente tem essa equaçãozinha, né? Ó. Título vezes densidade vezes 1000, que nós já vimos essa relação. E tem essa outra, né? Que relaciona a concentração comum com concentração molar. Então eu igualo as duas para que eu ache o título. Que ele pede o quê? A porcentagem em massa. E ele deu a densidade em grama por ml. Por isso que eu preciso multiplicar por 1000. Então, 2T vezes 2,5 vezes 1000 igual a 57 vezes 0,15. Fazendo esse cálculo, vai dar 0,003. Multiplicando por 100 para achar em porcentagem, 0,3%. Tá bem? Pessoal, façam esses exercícios, esses exemplos no caderno de vocês bem detalhado, tá? Que vai ajudar bastante na compreensão. Bom, igualando as duas relações matemáticas entre as concentrações que a gente já viu antes, a gente pode deduzir uma terceira relação. Vamos lá. Então, concentração em grama por litro igual a densidade grama por ml vezes título vezes 1000. Concentração em grama por litro é igual massa molar do soluto, né, vezes a concentração molar. Aí, ó, concentração grama por litro igual a concentração grama por litro, igualando, né? Então, ó, se eu quiser achar a concentração molar, eu tenho densidade em grama por ml vezes título vezes 1000 sobre a massa do soluto, massa molar do soluto. Tá bem? Então, mais uma relaçãozinha matemática aí que pode ajudar, né, no momento em que a gente precisar. Próximo. Fração molar ou fração em quantidade de matéria representado pela letra X. O que é que significa? Fração em quantidade de matéria, pessoal, é a relação entre o número de mols do soluto ou do solvente pelo número de mols da solução, sendo denominadas fração molar do soluto e fração molar do solvente, respectivamente. Vamos lá. Então, fração molar do soluto, número de mols do soluto, N1, número de mols da solução. Número de mols da solução, pessoal, é a soma dos números de mols do soluto e do solvente. Como diz aqui, né? Está dizendo aqui. Fração molar do solvente, já é número de mols do solvente sobre número de mols da solução. Novamente, onde número de mols da solução, número de mols do soluto mais número de mols do solvente. Anotem essas informações no caderno de vocês e eu garanto que vai ajudar bastante. E nós vamos precisar para a próxima aula de exercícios, tá? Bom, é importante lembrar que a soma das frações molares do soluto e do solvente, X1 mais X2, é sempre igual a 1. Isso aqui, pessoal, é porque é 100%, tá bom? Então, a fração molar não possui unidade, é uma grandeza adimensional.
e ao ser multiplicada por 100, ela nos fornece as porcentagens em mol dissoluto e solvente na solução, tá? Então, olha só. Próximo agora. Molalidade ou concentração molar ou concentração em mol por quilo. É a relação entre a quantidade de matéria do soluto, número de mols do soluto, e a massa do solvente em quilogramas. Então, molalidade, ó, representado pela letra aqui, né? Ômega. Então, vai ser número de mols do soluto sobre massa do solvente em quilo. Número de mols é o quê? Escrevendo aqui, ó, número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes a massa do solvente em quilo. No caso das soluções aquosas e diluídas, pessoal, os valores numéricos da molaridade e da molalidade são praticamente iguais. Bem, nós chegamos ao final, tá? E algumas palavras para tranquilizar vocês. Existem algumas fórmulas que nós vimos aí que nós não vamos usar tanto. Exemplo disso é a molalidade, tá? Quais são as fórmulas que nós vamos utilizar mais? Concentração comum, concentração molar. Título, vamos usar algumas vezes para até saber como funciona, certo? Partes por milhão, partes por bilhão. É interessante isso aí, que se a gente for olhar a nossa conta de água, é feito assim, partes por milhão, partes por bilhão, certo? Mas, pessoal, calma que na próxima aula nós teremos aulas de exercícios que vão ajudar bastante. Então, por hoje é só. Um grande abraço. Anotem as informações que vocês acharem necessárias, tá? E aí eu dou o conselho. Quais são as informações necessárias? Para mim são todas, tá? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.